Então, a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Estamos aí, Gálatas 5. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Depois daquele resumo, resumão que nós fizemos aí, do 1 ao 4, vamos agora do 5, vamos ver até onde a gente consegue ir para depois fazer um novo resumo e assim sucessivamente. A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, e nós vamos começar lendo o capítulo 5, tá? De Gálatas, bem? Vamos lá, Bíblia na mão, Gálatas 5, Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou adiantando. Vamos lá. Ou a lei ou Cristo. Finalmente Paulo chega a dar uma decisão aos Gálatas e ensinar para eles a maneira correta como deveriam andar. Versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, pois que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. A liberdade é limitada pelo amor, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os tais que coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros,
tendo inveja um dos outros. Quem não leu a Bíblia hoje, acabou de ler um capítulo inteirinho. Amém? Então vamos lá, algum discernimento aqui desse capítulo 5. No início desse capítulo, como puderam observar, o apóstolo Paulo começa falando sobre a liberdade que há em Cristo Jesus. Paulo começa a mostrar para os Gálatas que se eles se deixassem circuncidar, Cristo de nada adiantaria, pois assim estariam obrigados a guardar toda a lei. E qual é o homem que conseguiria guardar toda a lei? São inúmeras leis, né? E quando errasse em uma, estava errando em todas elas ao mesmo tempo, simultaneamente. Guardando a lei, retornariam ao jugo da lei. Porque Paulo, indignado, ainda diz a eles: vocês iam bem. O que aconteceu para que se esquecessem da verdade? Na verdade, o que estava acontecendo, tanto que no versículo 9 ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. É isso aí, Paulo sabia o que estava acontecendo. Nos versículos 10 e 12, ele avisa que aqueles que atrapalham a visão do Evangelho, aqueles atrapalham a verdade do Evangelho, não ficariam impunes, sofreriam condenação. Na segunda parte do versículo 10 ele diz: aqueles que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Paulo ainda dá esse aviso para eles, né? Paulo se irrita tanto com a situação que ele diz no versículo 12 a seguinte frase: oxalá que fossem mutilados aqueles que vos andam inquietando. Uma nova versão. De tão irritado que ele estava com aquela situação, que aqueles camaradas, falsos profetas, falsos pregadores da palavra, estavam levedando todo o ambiente, todos os outros judeus. Vamos lá, e Agora Paulo começa a dar inúmeras orientações a eles com relação à forma com que deveriam se portar para viver na presença de Cristo, de como viver dessa liberdade que para eles agora era tudo novo, pois até então eles não tinham conhecimento de como eles andavam errados diante de Deus. Não tinham conhecimento dos pecados que cometiam com relação à carne. Paulo explica que existe uma luta dentro de si, que tem que ser vencida. Tem que ser vencida, que eles não se importavam na época, que a carne mandava, eles faziam, que o Espírito mandava, eles faziam, e assim seguia. E temos que tomar cuidado também nos dias de hoje, tá? Que a carne manda, não sai fazendo. Ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça o que o Espírito diz no seu coração. Amém? E ele vai te alertar em todos os momentos da sua vida, da nossa vida. O Espírito Santo de Deus nos alerta para que possamos andar em justiça. Amém? Então vamos continuar aqui. E Paulo começa a relacionar os motivos de pecado da carne. Versículos 19, 20 e 21. É onde ele relata: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Paulo, ele começa a relacionar esses pecados, falando literalmente para eles, para que eles entendessem e compreendessem que se alguém estivesse fazendo tais coisas, tinha que lutar contra isso, para que não fizesse mais, para que ficasse bem diante de Cristo. E em cima disso, ele traz uma solução também. Ele escreve o seguinte:
como a carne tem essa força, o espírito tem força maior. E podemos vencer os desejos da carne que pratica essas concupiscências ou pecados. E finalizando o capítulo 1, ele diz assim no versículo 25 e 26: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Né? É um capítulo até mesmo fácil de entender, né, meu povo? Fácil, muito, muito, muito fácil de se entender por si só. Por si só ele se explica, mas é sempre bom a gente dar aquela pinceladazinha básica, né? E serve também para os nossos dias, onde a carne nos obriga a praticar coisas que desagradam os olhos de Deus. Mas a palavra, ela é bem clara em Mateus 26, no versículo 41, onde Cristo sai para orar e os discípulos, eles ficam ali para vigiar, né? Para fazer a vigília. E quando Cristo volta, eles estão ali, né? Cedendo à vontade da carne, né? Não ficaram vigiando. E diz assim, Jesus diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Assim diz lá em Mateus 26, versículo 41. Então, gente, vamos vencer essa luta. Essa luta não estava somente lá nos judeus. Hoje nós somos... Essa coisa continua até hoje em dia, principalmente em nós que somos crentes, que procuramos ser santos, separados para Deus, vivendo na presença de Deus, né? Tentando manter a nossa vida na presença de Deus, porque, como diz a palavra, a carne é fraca, o espírito está pronto, então temos que continuar lutando para poder vencer em espírito, né? Como diz a palavra lá em Apocalipse 3, ao que vencer, lhe considerarei que se assente comigo no meu trono. Então vamos vencer com a palavra, vamos vencer com a presença de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. Ok, então vamos à bênção apostólica. Amém? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, estejam com todos nós, e todos juntos dizemos amém e amém. Até a próxima. Deus abençoe a todos vocês.